Olá, Débora, boa tarde, tudo bem? Débora, é o seguinte, eu vou me resumir a explicar só a parte da carta aberta, ok? Vou falar aqui um pouco da estrutura dessa carta, que é para você entender melhor. As outras explicações, você vai até o seu livro, lá da página 48, no capítulo 2, e dá uma olhada. Tem dois exemplos lá de carta aberta, já no seu livro prontinha para você olhar. Ok? Como é que você faz a argumentação? Então veja só. Aí eu trouxe aqui para você, para explicar para você o que já está aí também no computador. Tem o seguinte: qual é a sua tarefa? Você vai escrever uma carta aberta. Essa carta aberta, né, ela vai ser endereçada aos professores e educadores de São João do Sabugi, ok? Então, o título, ele ao mesmo tempo traz sobre o que você está escrevendo, e a carta aberta também já traz o destinatário no próprio título, ok? Então, o título traz o destinatário e traz também sobre do que se trata. Então, olha só, carta aberta aos professores e educadores de São João do Sabugi. Ora, a nossa proposição aí é o quê? Fazer uma carta aberta, fazendo algumas ponderações, algumas reclamações a respeito do fato dos alunos não terem sido consultados em nada para o ensino remoto. Ora, a parte mais interessante de todo o ensino remoto é exatamente o aluno. E este aluno ele não foi consultado em nada. Daí, então, o fato de eu ter essa ideia de vocês fazerem essa carta, já que é também, no capítulo 2 do livro de vocês, né, parte das aulas que eu deveria dar para vocês, se caso estivéssemos lá no colégio. Então, veja só, na introdução, primeiro você faz o título, né? Carta aberta aos professores e educadores de São João do Sabugi, depois coloca lá a data, né, e o local, São João do Sabugi, tanto de julho de 2020, né, no seu celularzinho aí já tem isso escrito, e depois você começa a fazer uma introdução, muito parecida, inclusive, eu fiz a observação com uma redação. É muito parecido com a redação. Então, veja só, na introdução, parte em que se situa o problema a ser resolvido sobre o ensino remoto. Ora, então já no início você vai descrever o problema sobre o ensino remoto, que é para a pessoa que vai ler já ficar sabendo do que se trata. E eu coloquei as sugestões. Por exemplo, você pode colocar o porquê de o aluno não ter sido consultado a respeito do ensino remoto. Se esse ensino é viável ou não para os alunos. Se tem condições ou não desses alunos terem essas aulas remotas. Se eles têm ou não internet. Ninguém perguntou se o aluno tem celular, se ele tem computador, quais as dificuldades desta forma de ensino. O aluno, de fato, ele tem condições de aprender sozinho, com poucas orientações, assim como eu estou agora dando para vocês. Né? Isso aí você vai questionar dentro, logo do primeiro parágrafo. Ok? Então, nesse ponto aí, dessa introdução, eu estou pedindo para vocês que vocês façam pelo menos 2 parágrafos. Tá? E aí você contextualiza essas questões. O que é contextualizar? Explicar melhor. Falar mais sobre essas questões. Ok? Bom, em seguida eu peço para você fazer o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento é onde nós vamos ter, então, toda uma contextualização, toda a problemática contextualizada. Nós vamos levantar também mais algumas questões e você também vai procurar referências
você vai procurar embasamentos para as suas ideias, você pode trazer para dentro desse desenvolvimento algo que você já viu pela televisão ou pela internet, você pode ter visto num jornal eletrônico, você pode ter visto numa revista eletrônica, você pode ter visto no livro, você pode ter visto até mesmo numa reunião, num congresso, enfim, nos mais diversos locais que possam te dar subsídio, que possam te dar uma referência, um embasamento para aquilo que você quer argumentar. Então eu digo lá, ó, desenvolvimento contextualizado diz respeito à análise do problema, quais suas possíveis causas e consequências. Isso aí você não pode deixar. Quais as possíveis causas desse ensino remoto? Quais as possíveis consequências desse ensino remoto? Apresente seus argumentos fundamentados. E aí é onde eu vou dizer, né? Eu já falei, inclusive, fundamentado em publicações em jornais eletrônicos, revistas, TVs, sites, blogs, fatos que você presenciou, acontecimentos locais, o ponto de vista do emissor. E aí você vai dar mesmo o seu ponto de vista, é uma questão de opinião sobre tudo que está acontecendo com os alunos e com os professores. Se esse ensino remoto, de fato, ele está trazendo algum benefício, ele pode trazer algum benefício, ou se apenas ele ocupa os alunos durante algum tempo do seu dia. Ele traz algum benefício? Então você vai pensar sobre isso, você vai questionar sobre isso. E aí você vai desenvolver a sua carta aberta. Essa carta aberta está aí na explicação em cima, não sei se você já leu, né, mas está dizendo para que ela serve. Então, uma carta aberta ela não é escrita para um destinatário, para uma pessoa. Normalmente, essa carta aberta é escrita para uma associação que interessa a uma sociedade ou é de interesse a todo um órgão público, mas normalmente ela é endereçada a uma coletividade. Ela tem um interesse coletivo, não é só para uma pessoa. Enfim, você deu uma olhadinha nesse desenvolvimento, eu digo o seguinte: seja persuasivo ou persuasiva e manifeste sua opinião sobre o ensino remoto. Dê a sua opinião lá, seus interesses, seu protesto ou indignação. O que tem de errado ou certo? O que pode ser feito para melhorar suas discordâncias ou suas concordâncias com a maneira como o ensino vem sendo conduzido, etc. Então aí, para você fazer esse desenvolvimento, eu estou pedindo aí, já está escrito, 2 ou 3 parágrafos. 2 ou 3 parágrafos. Então, no primeiro, você vai fazer lá uns 2 parágrafos, esses parágrafos mais ou menos de 4 linhas, cada um. Esse outro desenvolvimento da mesma coisa, né? 2 ou 3 parágrafos de mais ou menos umas 4 linhas cada um. E por último, você vai fazer a sua conclusão. Como é que você faz essa conclusão? Geralmente se pede uma resolução para o problema. Você pede para aquelas pessoas a quem você está se dirigindo, para que elas apontem uma solução para esse problema. Ou seja, você vai dizer para que os órgãos educadores, os professores, os gestores, né, da educação, a Secretaria da Educação, dê uma solução para esse problema. Como é que pode ser feita a solução? Porque reunião a gente não pode fazer presencial. Mas será que, por exemplo, nós não poderíamos fazer aí uma live com alguns alunos participando para ouvir a opinião desses alunos, para eles dizerem o que eles pensam a respeito desse assunto? Eu acharia interessante isso. Eu não cheguei a sugerir isso nas reuniões dos professores, eu vou ser sincero para vocês. Até porque houve muitas discussões a respeito do ensino remoto. Mas eu
prefiro que vocês, a minha ideia é fazer com que vocês se manifestem sobre o ensino remoto. Deixe esse lugar passivo, esse lugar de ficar aceitando a ideia dos outros, essa coisa de ter uma educação bancária, você ficar o tempo todo aceitando as pessoas a colocarem na cabeça de vocês o que bem entender, sem que vocês questionem nada. Então procurem questionar, procurem conversar, procurem saber os porquês das coisas. Então a ideia dessa carta é exatamente essa, é despertar vocês para esses detalhes da vida que vocês estão passando sem perceber, sem se darem conta disso. Então a minha ideia, quando eu fiz essa tarefa, foi exatamente essa. Veja que eu estou ligando aqui a carta aberta, que é um assunto do capítulo 2 do livro de vocês, com uma realidade social bem atual, né? Uma realidade social que nós estamos passando agora. Então eu quero que vocês também participem da realidade social de vocês. Não fiquem olhando passar como se fosse um filme sem menor importância, uma ficção científica, não. Participem das decisões, participem das conversas, das críticas. É assim que tem que ser um aluno hoje, um aluno ativo. Não existe mais aquele aluno passivo. Aquele aluno passivo ficou para trás, aquela coisa da década de 70, 60, lá do regime militar. Hoje vocês têm que também aproveitar e tomar decisões, tá? Então é isso aí, a minha ideia é essa. Leia direitinho aí, tente desenvolver esse texto. Não está difícil, eu acho que tem muito elemento para vocês pegarem na internet e aí tentarem argumentar. Portanto, é uma oportunidade que vocês têm para dar também a sua opinião nesse momento, tá bom? Débora. Tchau.